Bom dia, tudo bem, meu povo? Bom dia, prof. Tudo na paz, Mari? Tudo sim, e aí? Tudo meio preocupada. Inclusive, amanhã a gente ia dar aula, mas nós tivemos contato com duas pessoas que testaram positivo. E, e toda a família está contaminada, positivou. Nós não estamos tendo sintoma nenhum, mas nós vamos testar hoje, mas por uma questão de precaução, né? A irmã não deixou a gente ir. Falou que é melhor não ir. E aí não sei como vai ficar amanhã, tá? Se vocês vão ter a nossa aula pelo Zoom, ou se eles vão conseguir outros professores para dar a nossa aula amanhã, beleza? Coisas de pandemia, né, gente? Mas que chato, hein, prof? Pois é. E aí eu falo, não tô tendo sintoma nenhum, mas desde que eles positivaram, que o resultado deles saiu ontem, na hora do almoço, parece que eu tô com dor de cabeça, sabe? Quando você puxa sintoma, sei lá, vamos ver. Tomara que não seja, né? Porque especialmente pro Ricardo, se pegar, a coisa fica preta. Mas estamos aí, certo? Então, qualquer coisa, se a aula for rolar pelo Zoom, que isso nós vamos saber hoje à tarde, aí eu aviso vocês pelo grupo, tá? Se não, vocês terão aula presencial com outros professores. Para quem chegou agora aí, ó, eu e o Ricardo tivemos contato com duas pessoas que positivaram ontem para Covid. E aí, por precaução, né? É óbvio que a gente não seria responsável de estar em sala de aula com a possibilidade de estarmos contaminados. E a escola também é muito responsável nesse sentido, né? Nós deveremos fazer o teste hoje à tarde, mas de qualquer forma são 24 horas para o resultado sair, tá? Então, qualquer novidade aí, eu aviso vocês, beleza? Beleza? Ah, mas se Deus quiser, nem vai dar nada, não. Se Deus quiser, Mário, porque eu tô coração na mão. Dá um medo, né? A gente não sabe se nós temos estrela na testa. Vai ficar bem ou não. Enfim. Vamos terminar lá. Sartre. Ó, na aula passada, nós terminamos falando sobre essa ideia de responsabilidade total, determinada por aquilo que Sartre vai dizer, né? Que o responsável final pelas ações do homem é o próprio homem, certo? Então, o existencialismo sartriano, ele, ele concede uma importante, ele dá a responsabilidade um importante relevo, tá? Para Sartre, cada uma das escolhas carrega a, a própria obrigação do homem em responder pelos os seus próprios atos, tá? Então, é um encargo que torna o homem o único responsável pelas consequências de suas decisões.
E cada uma das escolhas que nós fazemos, é óbvio que elas provocam mudanças e, e a cada escolha que fazemos e as mudanças que nós temos que nos deparar, elas não podem ser desfeitas, né? Ou seja, não dá para a gente modelar o mundo de acordo com o nosso projeto pessoal, porque são todos os indivíduos fazendo suas decisões, né? Sendo responsáveis pelas suas próprias ações. Então, o mundo não é o resultado não dá para a gente externar para o mundo o nosso projeto pessoal, porque afinal de contas ele é a somatória de todas essas escolhas. E aí nós entramos nessa condição justamente de muitas vezes não conseguirmos desfazer aquilo que já está feito, tá? Então, perante a minha escolha, perante a escolha de vocês, perante a escolha de qualquer homem, o homem é apenas responsável por si. Só que se eu não consigo, isso é um conceito um tanto quanto complicado, né? Eu sou responsável por mim, pelas minhas escolhas, mas como todos são responsáveis pelas suas escolhas, automaticamente nós somos responsáveis também por toda a humanidade. Por quê? Porque nós não vamos conseguir desfazer aquelas escolhas anteriormente feitas. Dá para entender? Então, o mundo não é um projeto pessoal nosso. O mundo é a consequência das ações, a consequência das decisões que eu tomei, certo? Só que no mundo eu não estou sozinha. O que significa dizer que se depois eu não vou poder alterar as consequências da minha responsabilidade, então automaticamente eu também sou responsável por toda a humanidade. E aí era o que a gente estava falando aqui sobre a responsabilidade total, né? Essa responsabilidade é a causa da angústia dos existencialistas. E essa angústia é decorrente da consciência do homem de que suas escolhas serão as responsáveis pela definição da nossa essência, tá? E mais do que isso, essas escolhas, elas podem afetar de maneira irreversível o próprio mundo. Então, a angústia vem da própria consciência da liberdade e da responsabilidade em usá-la de maneira adequada. Porque, segundo os existencialistas, como não existe uma essência, então essa essência é construída e é construída na coletividade. Isso sempre aparece como cobrança, porque quando o Sartre pesa a mão nessa questão de que o homem é o único responsável pelas suas ações, o que uma leitura rápida pode nos levar a entender? Pode nos levar a entender que Sartre é essencialmente um egoísta, não é? Então, cada indivíduo é responsável por si, então que se dane, que se lixe, cada um lide com as próprias consequências. Mas precisamos
entender que coabitamos uma sociedade, coexistimos, convivemos com uma série de outros indivíduos. E essas decisões afetarão de maneira irreversível o outro, certo? Então, para Sartre, não existe uma suposição que garanta uma condição universal, um plano, ou um destino, onde ali nós funcionamos como se fôssemos atores, né? Como se a vida fosse um roteiro e nós estivéssemos ali vivenciando aquilo que está designado para nós representarmos, né? Se não existe nada disso, o que está implícito aqui, o que isso implica, é apenas que nós mesmos definimos o nosso futuro a partir da liberdade de escolha, tá? Porém, Sartre não vai se restringir em justificar a angústia dos existencialistas, né, que é fruto da consciência da sua responsabilidade, mas ele vai um pouco além, tá? E ele vai acusar como má fé a ação e a atitude daqueles que não procedem com essa responsabilidade, com essa consciência de que somos responsáveis pelas nossas decisões, tá? Então, o que seria má fé? A atitude daqueles que não procedem da forma responsável segundo as suas vontades, tá? É como se a má-fé fosse uma defesa dos indivíduos pela angústia que cada um de nós sentimos por essa consciência da liberdade. Mas para ele, para Sartre, essa defesa é sempre equivocada. Porque quando eu me defendo dessa forma, eu retiro de mim a responsabilidade e entrego aos outros, ao destino, ou a qualquer projeto, ou a Deus, ou, enfim, né, a qualquer coisa, eu caio no erro de estar atribuindo a esses fatores externos aquilo que é uma responsabilidade do próprio ser humano, do próprio indivíduo. Inclusive, essa é uma grande influência das ideias de Nietzsche e de Freud em Sartre. Para a galera que vai fazer psicologia aí, a Nath, né, que vai estudar profundamente Freud, que é o pai da psicanálise, Freud criou um dos conceitos, que também é influenciado pela própria ideia do Nietzsche, de que existe um inconsciente, tá? E o inconsciente, muitas vezes, determina as ações do consciente, mas nós não temos a noção, né? A realidade do inconsciente. É como se a gente não alcançasse, não conseguisse compreender o inconsciente, mas que esse inconsciente se manifesta em nós. Para Sartre, isso é um exemplo, inclusive, de má-fé, tá? Porque é atribuir a qualquer outro elemento aquela que deveria ser uma responsabilidade nossa. Então, para os existencialistas, a má-fé ela é uma mentira para si próprio, né? O que é imprescindível ali, o que
necessário, o que é imprescindível, é justamente o homem abandonar a má-fé. Como que nós abandonamos a má-fé? Passando, então, a consciência de sermos conscientes e responsáveis pelas nossas escolhas. Quando nós fazemos isso, tá? Nós viveremos invariavelmente o estado de angústia, porque assumiremos por completo a consciência justamente de que a responsabilidade é nossa, tá? Então, é como se a má-fé fosse, nos deixasse, nos permitisse sentirmos justamente a angústia e termos responsabilidade sobre esta angústia, aprendermos a lidar com esse desconforto, né? Essa inquietude que a ideia de liberdade nos dá, certo? Então, isso seria má fé, o mentir para si mesmo. Tem até uma musiquinha, né? Mentir para si mesmo é sempre a melhor mentira. Legião canta exatamente isso, né? Luciana, mas você fala aí, né, que Sartre fala tanto sobre essa responsabilidade total, né? Que ele fala dessa ideia justamente de assumirmos a angústia e termos consciência de que somos livres, mas eu não consigo pensar nessa liberdade total, né? Eu não consigo pensar que somos literalmente livres para todas as escolhas. Galera, existe uma limitação, segundo Sartre, tá? Não estou dizendo aqui que a gente precisa concordar ou não. A limitação de Sartre é a própria condição humana, né? A liberdade do homem de ter o poder da escolha, para ele está sujeita às limitações do próprio homem. O que significa dizer que esta autonomia, é claro que ela é limitada pelas capacidades físicas que nós temos, tá? Só que estas limitações não diminuem a liberdade. Pelo contrário, são elas, né, essas condições físicas que tornam essa liberdade possível, porque determinam nossas possibilidades de escolha e impõe, na verdade, uma liberdade de eleger tudo aquilo da qual nós queremos escapar. Então, não dá para você achar aí que você é livre e você pode simplesmente se jogar de cima do prédio e que isso não terá consequência, né? A própria limitação da condição humana, a própria existência da natureza, ela nos garante a liberdade de escolha dentro daquilo que nós podemos fazer. Tá claro isso? Parece meio óbvio, mas muitas vezes isso não fica muito claro. Então, o fato de existirmos, porque os existencialistas afirmam, nós existimos para depois construirmos a nossa essência.
Nós existimos dentro de um padrão, dentro de condições biológicas. A natureza existe. Olha a importância disso. É a existência antes da essência. Então, a liberdade total, a responsabilidade total, a necessidade de abandonarmos a má-fé e termos consciência de tudo isso é num processo de construção da nossa essência. Ele não está negando a nossa natureza humana. Ele está negando a ideia de que existe uma essência humana. Ficou claro? Isso. E dentro da natureza humana, as nossas escolhas garantirão aquilo que seremos. Mas existe uma limitação nela mesma, tá? Outro conceito muito importante aí para Jean-Paul Sartre e que está relacionado a isso que eu acabei de mencionar para vocês, que existe uma natureza humana, mas não existe uma essência humana, né? Essa essência humana se constrói. Segundo Sartre, o mundo está povoado, ocupado de todos os lados em si. Então, o mundo está ocupado, o mundo está povoado em si. O que seria o em si? Qualquer objeto existente no mundo e que ele não é nada daquilo que ele é. É uma forma de como esse objeto, como as coisas existem no mundo. E ele usa um fundamento que é chamado o fundamento em 3, que ele vai dizer: o ser é o que é, o ser é em si, tá? Essas 3 características resumem a ideia do em si, a ideia do objeto. Então, o copo é o copo é o que é e o copo é em si. Significa dizer que os objetos, para todos os objetos, para todas as coisas que existem na natureza, esses objetos, certo? Eles não possuem consciência. Eles não precisam da presença de outro objeto para terem ideia, para terem noção. Eles não precisam da presença do outro para serem o que são, tá? Então, um ser em si não tem potencialidades nem consciência de si ou do mundo. O objeto não tem consciência. Parece papo de louco, né? Ai, que coisa óbvia! Mas isso é importante para a gente entender o para si, tá? Então, o copo, ele não tem consciência que ele é um copo e ele não precisa do mundo para ter essa consciência, porque ele não terá essa consciência. Ele apenas é, tá? Agora, a consciência humana, vamos para cá agora, ó. A consciência humana é um tipão diferente. Porque por possuir
o conhecimento a seu próprio respeito e a respeito do mundo, nós só criamos consciência a partir do mundo e a partir dos outros. É o para si que faz as relações temporais e funcionais entre os seres em si. E quando nós fazemos isso, nós construímos um sentido para o mundo em que vivemos. Ou seja, somos nós, seres humanos, que somos diferentes de todos os outros seres. Porque nós temos capacidade racional. Nós possuímos um conhecimento acerca do próprio conhecimento. E somos nós que vamos atribuindo essa função, construindo sentido para as coisas que são em si. O para si não tem uma essência definida, tá? Ele não é o resultado de uma ideia pré-existente. Sartre, ele desconsidera a existência do criador, né, que tenha criado qualquer tipo de pré-determinação. Mas é preciso, dentro da ideia de Sartre, é preciso que o para si exista e durante essa existência ele define a cada momento a sua essência. Ou seja, é apenas o para si que consegue construir a sua essência. O em si, não. E para si é o que atribuirá essência para aquilo que é em si. Ai! Parece até poema, né? Para si, em si, para si, em si. Pensa aqui comigo. Cada pessoa só tem como essência imutável aquilo que já viveu, certo? É a única coisa que é imutável é aquilo que já foi feito, é as escolhas que nós... Ai, tá dando instabilidade aqui. Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Calma. Sim, só deu uma Agora travada. voltou, prof. Agora voltou? Muito obrigado. Deixa eu voltar aqui, ó. Don't stop the music, music, music. Mas também já vai acabar. Ô, Jesus amado. Ó, só voltando aqui, tá? Se o para si tem como único elemento imutável aquilo que já passou, aquilo que já aconteceu, todo para si, toda a essência, tudo aquilo que está daqui para frente pode ser mutável, certo? Nada me compete de manter essa essência. Eu posso alterar essa essência a qualquer momento. É como se podemos dizer que o meu passado é um em si, mas o meu futuro, as minhas ações daqui para frente, elas representam um para si.
porque ainda está para acontecer. Como o passado ele é imutável e aquelas escolhas não podem ser alteradas, então ela funciona como se fosse um objeto, né? Ela é. Agora, daqui para frente, ela está em construção. Ela é e ela está é uma retomada dos pré-socráticos. Lembra quando nós, lá no começo do ano, falamos a respeito de Parmênides, da permanência, né? De Heráclito, do eterno devir? Isso aí é uma influência dos pré-socráticos, certo? Então, o passado em si, objetos em si. O hoje para frente, o para si, e nós, seres conscientes, podemos construir a consciência de que somos os responsáveis pelas ações que estão para vir, certo? Galera, eu vou deixar essa aula para vocês ali disponível. Assistam de novo, tá? Sartre é simples, mas tem um monte de detalhezinho. Qualquer dúvida, me grita de novo, beleza? Aqui, alguma dúvida, alguma questão? Ainda não. Ainda não. Tá. Então, depois, na hora que acabar a aula, hoje eu subo, eu vou deixar o link aí do Positivo On para vocês. Assistam de novo e voltem. Se tiver qualquer dúvida, vocês me perguntem. Beleza? Então tá bom, gente. Beijaço. Falou. Tchau. Como vocês estavam lindos, né? Nas fotos. Tchau, prof.